Olá, boa noite. Tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva sobre propriedade intelectual, com Gisele Truzzi, uma advogada especialista nesse assunto. A gente vai tratar sobre o que é, os impactos, como funciona, os cuidados que devem ser tomados, enfim, vai falar também sobre software, desenvolvimento de software, linhas de código, como que funciona toda essa questão da propriedade intelectual. E no final, um recado do Ernesto sobre o Black November, sobre o ERP em sala de aula. Tem uma campanha bem especial que vale a pena você conhecer e tomar sua decisão e participar. Vamos acompanhar agora a entrevista com Gisele Truzzi, advogada especialista em propriedade intelectual. Bom, doutora, vamos começar a falar, definir, né, o que é propriedade intelectual. Porque a propriedade intelectual existe quando eu escrevo um livro, né? Aí o livro também, uma vez que ele é editado, não pode ser copiado. Tem ideias sobre um determinado produto, tem ideias sobre uma música, tudo isso são propriedades intelectuais. Aí nós temos essa questão de desenvolvimento de software, né? Quer dizer, o programador vai lá, escreve um programa. Normalmente um programa é um conjunto de instruções que faz determinada atividade, determinado trabalho. Mas o que ocorre é que tem programadores que realmente usam uma tecnologia própria, que é um conjunto de instruções que acelera o processo, que faz com que a informação seja mais confiável, que tenha uma segurança maior, principalmente contra hacker e coisas assim. Esse programador, ele trabalha numa empresa. Então, a primeira pergunta é, nesse caso, a propriedade intelectual que vai ser registrada lá no INPI é da empresa onde ele trabalha ou é do programador? Tá. Eu vou começar a responder conceituando um pouquinho sobre o que é propriedade intelectual, para a gente poder entender para que lado vai essa situação, tá? Então, bem resumido, né? Propriedade intelectual seria um conjunto de diretrizes já determinadas em legislação que definem questões essenciais sobre a autoria e sobre patrimônio, né, direitos patrimoniais. Então, a propriedade intelectual vai definir questões importantes, diretrizes sobre autoria e o patrimônio dessa autoria, dessa obra autoral. Ela envolve muito mais do que a gente pensa em direitos autorais. Então, a propriedade intelectual, ela vai reger, ela vai dar orientações para a gente a respeito de como lidar com as criações humanas. Qualquer tipo de criação, de invenção, de ideia, de manifestação artística, literária. Então, aí dentro da propriedade intelectual, a gente tem os direitos autorais, que vão conferir quem é o autor, o titular de uma obra, né, de um software, de um livro. E também ela vai definir questões sobre os direitos patrimoniais, porque quem é autor também tem o direito de exercer ali a sua autoria e auferir renda, né? Ele tem o direito patrimonial sobre a sua obra. Então aí a gente vai ter questões que se relacionam a produções literárias, artísticas, musicais, fotográficas, interpretações, né? Uma peça de teatro, uma ópera, uma declamação de texto, uma versão de uma música, um software, um verso, né, um poema, enfim, qualquer tipo de manifestação intelectual que seja uma criação humana. E aí a gente começa a entrar na questão da ideia, né? Então, as pessoas falam, eu tive uma ideia, posso registrar? Depende, a gente precisa externalizar essa ideia. Essa ideia, ela pode ser concretizada, né? Ela pode se tornar um projeto, pelo menos. Se sim, eu posso externalizá-la, né? Concretizá-la, então aí sim eu posso registrá-la. Então, se for uma obra, um livro,
eu posso registrar na Câmara Brasileira do Livro. Se for uma metodologia, posso registrar na Biblioteca Nacional. Então, aí a gente vai vendo as entidades responsáveis. E aí, em relação ao software, ele também é uma propriedade intelectual, porque ele é uma construção, né, uma criação humana, uma construção humana, e ele tem ali toda o trabalho intelectual do programador, do desenvolvedor de software. Então, aí dentro dessa questão, a gente tem a lei de software, que é específica. Nós temos a lei que fala da propriedade industrial, onde a gente tem questões que falam de concorrência desleal até, né, e crimes, né, relacionados a isso. A gente tem a lei de direitos autorais, que vai definir de modo bem específico algumas questões sobre a autoria, o patrimônio do autor, obras colaborativas, como fazer essa divisão, remuneração, enfim. E aí a gente tem a lei de software, que ela é bem específica, e aí nesses casos, para softwares, a gente vai usar especificamente sempre a lei do software. E dentro do que determina a lei do software, a gente precisa, para responder essa pergunta sobre o programador que trabalha na empresa, e ele cria ali um software específico e ele sai, de quem que é essa criação, isso a gente precisa ver primeiro o que está definido no contrato desse programador com essa empresa. Tá? Então está dependendo do contrato. Vai depender do contrato. Tá? Pelo seguinte, se ele é um programador contratado no regime CLT, então a gente subentende que todas as criações dele ali, elas estão vinculadas à empresa para a qual ele trabalha. Então, isso é um direito patrimonial e um direito autoral da empresa empregadora, né? Do empregador, da empresa mesmo. Se ele for prestador de serviço, que é a realidade de muitos programadores hoje em dia, né? O pessoal é contratado como PJ, então aí a gente pode entrar numa discussão. O que estava definido no contrato de prestação de serviço deste programador? Tinha uma cláusula específica falando que essa produção seria direito patrimonial, direito autoral da empresa? Se tiver essa cláusula, não tem o que falar. Esse software é da empresa para a qual ele presta serviço. Agora, se esse contrato não falar absolutamente nada sobre isso, sobre a produção desse programador que é PJ, aí a gente pode entrar numa discussão e começar a levantar se de fato esse software, né, o direito patrimonial, o direito autoral desse software é da empresa ou se é do programador. Se esse programador desenvolveu esse software, por exemplo, de modo similar a um software que ele desenvolveu para essa empregadora, né, mas ele é bem específico. Né? Ele não tem os mesmos códigos, não tem os mesmos comandos, e ele desenvolveu no seu tempo livre. Ele não desenvolveu dentro de um período de prestação de serviço que ele tinha combinado com essa empresa. Então, aí a gente começa a analisar umas particularidades para poder entender na prática como funcionou essa relação. Se essa produção do programador é de fato autoral, se esse software vai ser dele, ele vai poder registrar isso, ou se isso foi feito de modo muito similar ou até como cópia do software para o qual ele estava trabalhando. Né? Então o contrato é essencial. Exato. O que se recomenda realmente, porque o caso que acontece é normalmente quando o empresário pede esse serviço, e considerando também que a maior parte dos programadores hoje são PJ, nesse momento inicial, a gente nem conhece, nem sabe exatamente se aquele trabalho vai gerar uma coisa, vamos dizer assim, exclusiva, nova e realmente com uma inteligência acima do normal. Então, acho que a recomendação que a gente pode dar aqui é que, num caso desse, na relação entre o dono da empresa e o PJ, antes de começar o serviço, já definir, vamos fazer aqui um contratozinho e essa rotina, se ela ficar realmente interessante e a gente pensar em registrá-la, aí
o direito autoral vai ser ou meu, né, no caso eu como empresário, Claro. ou seu, você como programador. Aí eu acho que elimina toda dúvida. Agora, uma segunda questão nesse ponto é algum terceiro, o INPI, ele quando recebe uma solicitação de uma rotina ou de um software que realmente é diferenciado, que tem lá os seus truques e que não deve ser copiado, é feita uma análise, porque muita gente às vezes faz um trabalho desses e acha que inventou a roda, quando na verdade ele copiou ou então ele não fez nada de excepcional. Como é que é feito esse julgamento e como é que é feito também no caso de eu conseguir ter registrado no NPI uma rotina que tem lá um monte de comandos, uma lógica relativamente complexa, e amanhã eu descobri que alguém fez ou uma cópia idêntica, aí já é um caso mais fácil talvez, mas fez uma cópia mais ou menos, quer dizer, se baseou naquela ideia, ou até, por acaso, ele foi lá e escreveu algo que exatamente bate com aquilo que o meu programador também escreveu. E porque, pelo que eu entendi, no NPI não existe uma análise do que você vai lá e faz o registro. Basicamente, no INPI não existe essa análise comparativa do software com o que já se tem na biblioteca de software do INPI para ver se isso de fato é inédito, é novo. O que eles analisam? Tem uma série de requisitos que a pessoa precisa cumprir para dar entrada num pedido de registro de software, né? E inclusive tem que colocar alguns trechos dos comandos em um PDF, então tem que gerar aqueles hashes e tal. Tem toda uma documentação para ser extraída e encaminhada, bem burocrático mesmo, tem que atender essas exigências do INPI, né? E aí eles vão verificar essa documentação, mas na prática eles não vão verificar ou testar o software em si, né? Eles vão verificar se você cumpriu aquilo que eles estão pedindo. É um checklist, né? Preencher o checklist, ok, registrado, está aqui. Então, você tem um certificado de registro do software. E aí significa o quê? Que se lá na frente, depois que você conseguiu o seu registro do software, aparecer um concorrente, né, um colega seu de trabalho e tal, com algo muito similar, aí você pode usar desse registro prévio que você tem, já protocolado no INPI, para falar, opa, peraí, você está se utilizando de trechos dessa programação, ou você copiou mesmo, né, descaradamente. Então, basicamente, o registro do software no INPI, ele não vai garantir um ineditismo dessa programação, mas sim, ele vai garantir que aquele software existiu a partir daquela data e ele tem como criador o fulano de tal. Então, ele garante a sua titularidade, garante a publicidade desse software no mercado. Então, a partir do momento que eu tornei isso público, né? Então, aí, dali em diante, se surgir qualquer coisa similar no mercado, o proprietário desse software, né, o autor, ele pode pleitear judicialmente, inclusive, questões de multa, indenização, violação de direitos do software, para quem fizer algo semelhante, para quem copiar. Tá? Aí vem aquela pergunta-chave. Vamos supor, então, que eu desenvolvi uma rotina bem complexa que faz determinada coisa, né? Também, porque se essa rotina não gera um resultado interessante, uma coisa na tela, ou um cálculo, alguma coisa assim, não tem muito sentido. Mas vamos supor que eu fiz uma rotina bastante complicada, tal, e que gera um resultado bem definido. Aí passou 2, 3, 4 anos, um outro programador foi lá e fez algo semelhante. Aí eu descubro, principalmente se ele for um concorrente meu, e vou lá averiguar e vou verificar que ele usou uma tecnologia semelhante à minha.
Aí eu vou no INPI e tal, vou levantar os dados e tal, e vou contratar um advogado para exatamente acioná-lo. Aí, se essa pessoa me comprovar, se bem que é difícil, mas que ela não copiou, que ela simplesmente teve a mesma ideia, coincidentemente, Sim. Eu não consigo impedir que ela continue com esse trabalho? Exatamente. A resposta é sim, Ernesto. Se isso E como é que eu consigo provar? Esse é o grande X da questão, né? Aquelas brigas judiciais que a gente fica ali e não sabe para que lado vai, né? É exatamente esse o ponto, porque eu falo que as ideias, elas estão ali pairando nas nuvens. E um belo dia alguém pega essa nuvenzinha, opa, é minha, tá tudo ali, tá na nuvem, né? Tá voando acima das nossas cabeças. E alguém levanta a mão e fala, eu vou concretizar isso aqui. E coloca isso na produção e materializa e registra e tal. Automaticamente acontece ao mesmo tempo alguém teve uma ideia similar e faz a mesma coisa e fala, poxa, ele me copiou, porque eu vim primeiro, eu tenho registro no INPI, eu tenho protocolo, ele ainda não tem. Eu tenho prova que já estou até usando o software, estou vendendo, tenho clientes e tal. Como fazer isso, né? Aí que tá. Aí a gente vai ter que fazer uma perícia dos softwares. Então, a gente vai precisar de um processo judicial, se chegar nesse ponto, né? Que um perito judicial vai analisar o software, vamos dizer assim, originário, né? E aquele software que veio depois e vai comparar os dois, o quanto eles têm de semelhança ou de ineditismo, e se esse que veio depois, ele de fato pode ter sido inusitado, foi uma mera coincidência, ou se ele de fato está copiando alguma linha de código, alguma coisa, alguma infraestrutura do software primário. Então a gente consegue definir isso numa perícia. Tá? E aí esse perito vai elaborar um laudo pericial, comprovar, aí as partes vão poder fazer as suas próprias perícias, né? Então a gente vai ter 3 perícias na realidade, a do autor da ação, do réu e o perito judicial, né, que é do juiz, que ele é imparcial. E aí o juiz vai decidir sobre essa questão. Você conhece algum caso assim, interessante que realmente houve cópia do software, que a pessoa que copiou se defendeu e qual foi o resultado? Nesse caso de software, não conheço especificamente um caso assim, porque geralmente esses imbróglios, né, que a gente fala, o pessoal acaba não divulgando muito, nem sai muito na mídia, porque justamente às vezes impacta na empresa, impacta em redução de vendas do próprio software. Muitas vezes são processos que se pedem segredo de justiça, justamente por ter um viés aí comercial, né, de segredo industrial, então isso não vem muito à tona. Então, infelizmente, não tem um case assim que se encaixa, né, nesse contexto. Tá? Agora, tem um caso análogo, não é software, mas que é o seguinte, eu tenho um vendedor na minha empresa, e ele começa a pesquisar clientes, começa a trabalhar, e ele vai montando a sua lista de clientes. E imaginando mesmo que nessa minha empresa eu tenho um número grande de vendedores. Esse vendedor que conseguiu essa lista, ou se ele sai, ou ele fica doente, ou ele nem não acontece nada com ele, mas ele está com muito serviço, eu, como dono da empresa, quero aquela lista para distribuir entre os demais vendedores. De quem é a propriedade dessa lista? Tá. Essa lista, então, eu entendo... E aí também o mesmo problema se esse vendedor ele é um PJ ou um CLT, né? Uhum. Se essa lista, ela então é uma lista de, vamos pensar assim, potenciais clientes, né, da empresa, a gente entende que ela é um know-how da empresa, ela é um patrimônio dessa empresa. Então, aí o proprietário da empresa tem poder sobre ela. Então, aí ele pode reivindicar essa listagem, um banco de dados, seja onde esse banco de dados estiver, ele pode reivindicar para si, porque ele é o responsável legal pela empresa.
Então, a gente vai perseguir onde o conteúdo da empresa está, né? Sobre um caso parecido, a gente teve 2 decisões judiciais de 2 casos muito semelhantes e as decisões foram totalmente opostas, né? Para a gente ver o quanto que o judiciário pode julgar de modo totalmente diferente. Não tem como a gente adivinhar, né? Porque a gente sempre pergunta quais as minhas chances de sucesso. Não sei, né? É mais fácil saber quem vai ganhar a Copa do que quem vai ganhar o processo, né? Da cabeça de juiz não se sabe o que vai sair. Não se sabe o que vai sair, né? Então, a gente teve um caso de uma empresa que desenvolveu um software mesmo autoral, de longa data. Os sócios já estão trabalhando nessa área há 20 anos, mais ou menos. E só para construir o software eles levaram uns 4 ou 5 anos e tudo mais. Foi uma coisa bem complexa, né? E aí esse sujeito, ele era um colaborador da empresa, um funcionário, tinha função com parte comercial, então ele tinha acesso à carteira de clientes, potenciais clientes, fornecedores, ele sabia do faturamento da empresa. Então ele era um cargo de confiança ali com o poder comercial. E aí o que acontece? Como acontece em muitas empresas, né? O funcionário começa a ver números, o olho cresce, pensa, meu patrão aqui tá rico, eu vou montar algo parecido para mim, né? E aí ele começou a construir em paralelo um software semelhante, só que usando, né, obviamente, uma estrutura raiz ali do software do empregador, né? Ele criou um nome de uma empresa, ele começou a criar esse software, ele registrou um site, né, com o nome dessa empresa, tinha um CNPJ, ele começou a produzir conteúdo para a internet, já vendendo os seus serviços, falando em vídeo e tal. E aí ele acabou conseguindo levar clientes do empregador dele para essa nova empresa que ele estava construindo. Esse é o caso padrão. Padrão, né? O que geralmente acontece ali, né? Esse tipo de funcionário tem contato com o cliente, tem contato com o potencial cliente, e aí, quando ele aciona esse cliente, o potencial cliente, essa pessoa acredita que está falando com aquela empresa, que ela já está tendo uma relação, né? Só que esses clientes não sabiam que eles estavam agora pagando o funcionário diretamente na sua nova empresa, né? Então, ele constituiu uma PJ, começou a operar sozinho nessa PJ, falava com essas pessoas, começou a emitir nota. Acho que o pessoal não reparou que a nota fiscal saía com dados diferentes. Isso aí, numa rotina de uma empresa grande, é difícil de passar, né? E o pessoal começou a pagá-lo diretamente. E aí, o que aconteceu? O financeiro da empregadora falou, tá uma nota aqui em aberto, começou a ter umas quedas, né, de faturamento, inadimplência. Aí começou a ligar para aqueles clientes, não, mas eu paguei, eu tô falando com o fulano, mas por que ele não me passou nada? Aí começaram a investigar, levantar e-mails e tal, e descobriram esse desvio, né? Então a gente conseguiu levantar uma perícia que demonstrava que esse software era muito semelhante, né? A gente demonstrou que ele tinha um termo de confidencialidade assinado junto com o contrato dele, e isso é super importante. A gente já assina logo de cara um termo de confidencialidade, independente da forma de contratação, seja CLT, seja PJ, né? Mas é um contrato bem genérico, né? É bem genérico, né? Então, ele tinha um termo de confidencialidade, ele tinha um contrato de trabalho, que ele era CLT, depois ele passou para PJ, que também é uma rotina que muitas empresas estão fazendo, né? Transforma os trabalhadores em PJ para poder se livrar de tantos encargos e tal, né? E aí ele, como PJ, ele se sentiu assim... Também, eu digo, dependendo da minha parte aqui, muita gente diz, você está colocando ele como PJ só porque você quer pagar menos impostos. Não é verdade. É porque normalmente hoje
principalmente com o home office. Sim. Eu, primeiro, não tenho como controlar as horas do meu colaborador, e segundo, eu tenho certeza que 90% dos programadores que trabalham por uma determinada empresa em home office também trabalham para terceiros. Com certeza, com certeza. Eu também concordo contigo, assim, a gente fechar o olho para isso e achar que aquele programador ou qualquer funcionário nosso que está trabalhando em home office está prestando serviço só para a gente, é furado. Porque não tem como a gente controlar se a pessoa está em trabalho remoto, né? E aí, como que eu vou ter a habitualidade, né, a rotina, a carga horária que tem ali dentro da contratação CLT? Se é uma rotina flexível o home office, até a gente pode até definir um período de horas que o indivíduo tem que dar alguma satisfação, né, para o empregador, que ele tem que responder, a gente define um limite disso. Mas é algo extremamente flexível, a gente não tem como barrar, né? Então, ainda mais com a pandemia, né, com esses últimos 2 anos aí que a gente teve, muitas empresas transformaram os seus colaboradores CLT em colaborador PJ, né, em prestador de serviço PJ, para poder ficar mais real, né, essa contratação na prática. Não tem como você controlar, né? Então, nossa, se a gente for olhar as estatísticas econômicas, a gente vê, nossa, tivemos um número X de empresas abertas no Brasil. Mas quantas são empresas mesmo? Né? Na verdade, a maioria são CNPJs de pessoas que trabalham de modo autônomo, né, como esses colaboradores, prestando serviço para alguém. Não é uma empresa, né? Assim, com uma estrutura... Existe alguma forma assim simples, prática e econômica também, quer dizer, que não custe muito? Porque muitas vezes nessa relação entre o dono da empresa e o colaborador, surge uma solução complexa que foi bolada, às vezes até pelos dois, tal, de eu fazer um contrato em que aquela rotina específica e definir bem aquela rotina é de propriedade ou de um ou de outro, que aí os dois vão discutir já de antemão para dizer, não, essa rotina é minha ou é sua. Né? Por exemplo, sei lá, bolar um sistema de inteligência artificial que está muito na moda agora, que passa assim uma coisa espetacular. E aí isso vai dizer, às vezes o programador vai levar 6 meses para desenvolver isso, é um negócio altamente complexo e tal. Então, dá para chegar e falar assim, olha, vamos registrar essa ideia, escrevê-la exatamente, e vai ser em meu nome ou em seu nome. Aí tem que decidir nesse momento de quem... Isso custa barato, é rápido, é válido, e seria evidentemente no INPI, né? Sim, é válido sim, né? E eu acho que faz muito sentido, é importante, porque às vezes a gente pode ter um software que ele está crescendo, e isso é muito comum nos softwares de inteligência artificial, que a inteligência artificial ela vai se desenvolvendo cada vez mais, vai ficando diferente, e ao passo que ali no final de uma programação desse tipo, você tem um resultado totalmente inovador, diferente daquilo que se começou. É como se o software final fosse totalmente diferente do software inicial. E é comum, porque a programação ela vai desembocando em outras coisas, né? Então, o que a gente recomenda? Eu tenho a estrutura básica, primária desse software, né? Que isso aqui é o cerne da minha empresa, né? O core business da minha empresa. Ok, ótimo. Então, vamos registrar o nome da sua empresa, em cima do CNPJ da sua empresa. Isso é um software que vai ter uma marca, um aplicativo, né? Muito comum também o pessoal desenvolver aplicativos com grande volume e não dar atenção para esses aplicativos. Exato. O aplicativo ele é um software também, né? Você pode registrar no INPI. Então, se você está criando a sua empresa em cima de um aplicativo, esse é o seu produto final, então registre já de antemão a raiz desse aplicativo, a raiz do software, né? Para você vincular isso à sua empresa. Porque depois você pode ir atualizando esse software e criando módulos
E aí, um desses módulos pode ser que você entre em um acordo com o programador e fala, isso aqui é seu, é totalmente inovador, foi uma ideia sua, uma invenção sua e tal, e isso aqui é seu. Então, a gente consegue segmentar. E aí, provavelmente, esse programador vai poder registrar esse módulo ali vinculado para ele, né? Demonstrar isso. De modo que se amanhã eu demitir esse colaborador, ele continua tendo uma receita, né? Porque realmente a ideia foi dele. Porque isso que é muito comum. A pessoa faz, aí depois ela é descartada, e aí o empregador pega aquela ideia e propaga. E refaz, né? Então, assim, é Exatamente. importante a gente registrar o software, sim, nem que ele esteja de modo mais rudimentar, para a gente demonstrar quem é o autor. Então, a empresa já tem a raiz do software registrada, ótimo. A partir do momento que você vai progredindo, a gente vai registrando os outros módulos. Existe algum custo só para registrar? Existe, né? Inclusive é por página, né? O número de páginas. Tem um custo no INPI, é meio que fixo, é tabelado, não é muito caro, né? São valores assim, que aí vai depender se o registro vai ser feito sob um CPF ou um CNPJ. Então, as guias de custas do INPI estão variando hoje em dia na faixa de 180, 500 reais, mais ou menos. Então, é um valor acessível, né? Aí, se a gente tiver que fazer oposições, que é quando uma parte se manifesta contrária, né, vai alegar que já existe aquele software ou aquela marca, então aí você tem que pagar também para fazer esse recurso. Mas é mais os honorários do advogado ou do agente de propriedade intelectual que vai dar entrada, né? Mas o custo mesmo básico do INPI está sendo bem acessível ultimamente. E aí é interessante que você tem a licença, né, do software, e aí ela vai valer por 10 anos. Né? Então, isso então, vale a pena. Vale a pena, então, o pessoal que está nos assistindo realmente fazer esse registro. É coisa simples, depois que você pega o jeitão, é evidente que sempre com a ajuda de um advogado. Você conhece assim, algum caso bem interessante de cópia e que foi vencido por um ou por outro, sem mencionar nomes? Tem algum caso assim que você pode falar? Tem um caso que a gente atuou, que foi bem essa linha do funcionário, que pegou uma raiz de comando ali, uma linha de código e criou outra coisa, criou um software similar, não era igual, não era idêntico, mas ele era semelhante, né? E aí ele tinha a mesma função que o software do empregador, né? E a gente estava pelo empregador. E aí, nesse caso, a perícia do juiz, né, o perito oficial do juiz, concluiu que não seria uma cópia, né? Seriam coisas totalmente diferentes e que ele não poderia concluir que aquilo seria uma violação à autoria desse software. E aí, nesse caso, nós perdemos a causa por conta desse entendimento, né, de que não era uma cópia. O cliente entendia que tinha copiado, né, e até por conta de toda a construção ali da empresa com a mesma finalidade, o mesmo nicho de atuação e tudo mais. Mas o software em si, na perícia, foi constatado que não seria uma cópia. E aí virou o jogo, né? Então, nós perdemos a ação e aí o nosso cliente, que era o empregador, teve que pagar a sucumbência do advogado da outra parte, né? E já tivemos o contrário também, né? Então, por isso que é muito bacana, assim, é muito interessante ver esses casos no judiciário. Você tem dois casos muito semelhantes e os dois muito bem embasados, com provas consistentes, e aí você tem o resultado X e outro tem o resultado Y, né? Assim como nessa questão de nome de clientes, lista de nome de clientes, existe um truquezinho aí, que numa ação que eu participei foi decisivo, de você colocar nomes fictícios. Então, você tem sua lista de clientes, você coloca lá João da Silva, coloca o endereço de uma casa sua no Guarujá, ou de um amigo, e no dia que ele recebe uma correspondência, você prova por A mais B
que foi cópia, porque aquele nome lá realmente não é uma empresa, não é nada. Muito Na bom, programação, na programação, doutora, também dá para fazer isso, sabe? Eu, quando ainda programava coisas mais complexas, de vez em quando eu colocava, assim, no meio de uma rotina bem complexa, um comando tipo assim, A igual a 0. E depois eu fazia uma continha lá mais embaixo com esse A e tal, que a pessoa que fosse realmente copiar, porque quando normalmente um programador vai copiar uma rotina mais complexa, ele analisa todo o processo, e quando ele chega no coração da rotina, que normalmente são várias páginas tal, e que envolve uma certa complexidade, ele faz um copy-paste, que a gente chama, né? Ele copia do jeito que está e manda ver. E nesse caso, é também, assim como no caso do endereço, uma forma de você falar, não, esse A igual a 0 aqui, eu coloquei só Fui eu, é minha assinatura, né? É uma boa. É uma boa. Então, esse é mais um conselho aí para você, programador, que está aí sempre fazendo coisas novas, coisas que a gente sabe que você passou a noite desenvolvendo, na forma de programação, você às vezes usar uma coisa não convencional. Até pode ser também, em vez de você fazer uma rotina de uma forma que todo mundo faria, você faz ela um pouco mais sofisticada. E aí, se a pessoa copiou exatamente igual, você vai ter como provar. Falar, pô, isso aqui dava para fazer de uma forma muito mais simples, né? Mas é um mundo eu acho que o mundo está cada vez mais intelectual, mais técnico. Então, o conhecimento humano e esse tempo que a gente gasta em estudar, em desenvolver, tem que ser cada vez mais valorizado, né? Porque senão fica um copy and paste aí que a gente fala que não incentiva aqueles criadores a realmente gastar tempo para fazer uma coisa diferente. Bom, eu acho que é isso. Como você falou, o registro é simples, é barato, então acho que e sempre necessita, evidentemente, de uma interferência, de uma intermediação de um advogado, mas vale a pena, pessoal, fazer registro de coisas que você inventou. E isso não é válido só no software, né, doutora? Quer dizer, eu acho que em outras ideias, outros desenvolvimentos, cada vez mais com a tecnologia avançando, não é só programação que conta. Hoje você desenvolve um processo, uma ideia, tudo isso pode ser registrado, né? Sim, com certeza. Eu acho que vale muito a gente procurar pelo órgão, a instituição adequada para a gente registrar as nossas produções intelectuais, porque esse também é o grande diferencial da nossa sociedade, né? A sociedade digital, ela trabalha com informação. Então, você precisa gerar provas de que você produziu aquele programa, aquele texto, aquela palestra. Então, eu acho interessante, sim, a gente criar meios que sejam verídicos e válidos para a gente ter a autoria certificada, né, das nossas obras. Então, assim, se você desenvolver um e-book, pode ser de qualquer tema, você pode registrar na Biblioteca Nacional, na Câmara Brasileira do Livro, por exemplo, é uma instituição bacana, a Câmara Brasileira do Livro. Os registros são baratinhos, em torno de R$60, R$70. Sai coisa de 3, 5 dias, você tem um QR Code lá que vira um hash do seu certificado. Você recebe aquele código ISBN no e-book também. Então, é interessante a gente registrar, sim, porque isso é o nosso legado, né? Então, é a nossa produção intelectual. Isso vai render frutos, seja em termos financeiros ou não, né? É um reconhecimento também. E aí também é uma maneira de a gente fomentar esse campo, né, do conhecimento. Então, vale a pena registrar, sim. E sempre, né? Sempre no INPI, né? Para marcas, softwares, desenho industrial, é sempre no INPI. Então, se você tem uma ideia de um aplicativo, está desenvolvendo esse aplicativo, procure um advogado na área para te instruir como você pode registrar esse app e se esse aplicativo também vai ter uma marca vinculada. Porque esse aplicativo pode estar relacionado a uma empresa que você está desenvolvendo e vai trabalhar esse nome, essa marca. Então,
Então, aí vai ser interessante você registrar não só o software, mas também a marca, né? Então, pensar nesses registros de marca, de software, pensar no contrato com o programador, com uma cláusula de confidencialidade, com uma cláusula específica sobre a propriedade intelectual, né? Quais são os direitos de quem está criando ali, qual é a limitação? A gente precisa limitar as responsabilidades entre o empregador e o programador, né? É muito importante que qualquer contrato desse tipo tenha esse tipo de menção, tá? E aí pensar nos contratos também, né, que a gente firma com os nossos colaboradores, com prestadores de serviço, com esse viés, porque hoje em dia todo mundo está trabalhando em home office, logado num servidor na nuvem, mas a informação é da empresa, né, os dados que os colaboradores estão imputando naquela plataforma também é da empresa, então a gente também precisa ter um contrato de trabalho, prestação de serviço com os nossos colaboradores, pensando nesse acesso remoto da informação da nossa empresa. Né? Então, e aí a LGPD também está cobrindo toda essa parte, cada vez mais rigorosa. Eu tenho lido muito aí de que realmente eles estão começando a agir. Só mais uma última pergunta. Claro. Por exemplo, esse vídeo aqui foi muito rico, muita informação, e vamos dizer que eu queira registrar esse vídeo, para evitar que alguém amanhã pegue uma pessoa e copie literalmente tudo que nós conversamos aqui. É possível? Olha, eu entendo que é possível. A gente pode registrar isso ou na Biblioteca Nacional, ou tentar ver a própria Câmara Brasileira do Livro, se essa informação for transcrita, né, em texto. Então, aí a gente tira um e-book daí, né? Mas a Biblioteca Nacional pode, porque lá a gente pode registrar questões audiovisuais, né? Então, porque é incrível como eu estou em casa porque eu estou aí com probleminha de saúde, mas eu passei a manhã toda hoje assistindo o YouTube. E realmente é uma cultura imensa que você consegue receber, vendo vídeos dos mais diversos. E tem gente que está, eu ainda não sou assim um especialista, mas tem pessoas que estão realmente profissionalizando esses vídeos de uma forma tão correta, bem feita, com investimento, sem dúvida, que é uma propriedade também, né? Sim, o conhecimento que a pessoa está passando ali, né? Ele já tem um valor, né, mercadológico, ele tem um valor patrimonial, tem um valor intelectual, né? Muitas vezes inestimável. Tem também todo um valor que ela investiu para fazer aquele vídeo, né? Às vezes a produção de um cenário, iluminação, equipamentos, fora o conhecimento que ela teve que ir atrás, buscar, para poder triturar essa informação e colocá-la no formato de vídeo. Então, não deixa de ser registrável também, tá vendo por esse lado, e remunerável também, né? Exato. É o direito patrimonial do criador também. Né? Doutora Gisele Truzzi, muito obrigada. Tá. E se você arrumar um cliente, eu quero comissão. Tá bom, combinado. Ó, e se você me indicar clientes, eu passo comissão com certeza. Fica tranquilo. A gente já tem até um acordo pronto, uma minuta de acordo. Muito boa entrevista, não é mesmo? Você deve ter notado, no decorrer da entrevista, que foram passados os contatos da Gisele. Caso você tenha interesse, caso você precise de mais informações sobre propriedade intelectual, o Ernesto recomenda, entre em contato direto com a Gisele. Aqui no descritivo desse vídeo também tem lá o contato da Gisele, tá bom? E agora estamos no mês de novembro, o Ernesto vai falar sobre o Black November, o RP em sala de aula com uma condição super diferenciada.
É isso, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.